E aí, galerinha? Quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo? Acho que vocês estavam com saudade já. Vou aproveitar para gravar esse vídeo de correção dos exercícios sobre Estado moderno, porque em algumas aulas, em algumas turmas, houve problema de conexão e principalmente com o microfone, com a qualidade do som. Então, como a gente tem prova dia 8, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou retomar a correção dos exercícios para que vocês possam ter certeza das respostas. Não esqueçam, o simulado para a prova já está disponível na aba Materiais Extras do seu Moodle de História. Esse simulado pode ser acessado também pelos alunos da professora Lúcia, do 7º A, para fazer uma revisão, porque a prova é a mesma, o conteúdo também é igual. Galera, ficou para vocês responderem no caderno? Deixa a prof ver. Mega exercícios de revisão. Questão número 1. Quais os interesses da burguesia e da nobreza em apoiar um rei para a formação de um Estado nacional forte? Os interesses da nobreza é manter seus privilégios, o interesse era manter os seus privilégios, e da burguesia, o interesse era ter investimento em estradas, moeda única, leis, é ter facilidades para o seu comércio, obras públicas, construção de estradas. Essa resposta você pode pegar na página 22 do livro, tem um parágrafo aqui que é bem essa resposta. Na página 22, que é o exercício, se você pegar a questão 4, alternativa B, página 22, questão 4, alternativa B, toda alternativa B é uma excelente resposta para essa pergunta número 1. Pergunta número 2, cite ao menos 3 características do Estado moderno. Um rei forte, um governo centralizado, bandeira, hino, moeda única, cobrança de impostos, leis para o território, bandeira. Tudo isso são características de um Estado moderno. Um rei absolutista. Questão 3. O que é um governo absolutista? É um governo no qual o monarca, o rei, tem os 3 poderes em suas mãos: executivo, legislativo e judiciário. Por isso que tem aquela frase, l'état c'est moi, o Estado sou eu. A minha vontade tem que ser acatada, porque eu sou o governo. Ok? Questão 4. Qual é a principal diferença entre as teorias do Bossuet e do Thomas Hobbes? O Bossuet, ele vai dizer que o rei tem direito de governar porque o poder dele vem de Deus, é um poder divino. E logo, se o poder dele vem de Deus, é divino, ele pode ser absolutista. Ele pode ter os 3 poderes nas suas mãos e o povo não tem direito à rebelião, tá? Porque o direito do rei a origem do poder real é o próprio Deus. É a teoria do direito divino. Já o Hobbes vai falar que não. O rei ou o governante tem direito de governar por causa de um contrato social. Todos nós abrimos mão da nossa liberdade limitada para sermos governados por um Estado, e aqui no caso por um rei, porque senão vira uma bagunça. O homem, por essência, é mau. Então, a gente abre mão da liberdade total para que, no caso aqui, um rei nos governe através de leis, cobrança de imposto. Mas, se esse rei não representar a nossa vontade, se esse governante não representar a nossa vontade, para Hobbes, cabe o direito à revolução. Cabe direito a tirar o rei do poder, tirar o presidente do poder. Para o Bossuet, não. O poder do rei vem de Deus. Então, independente se o rei é bom ou não, é a teoria do direito divino. A gente tem que acatá-lo e não pode haver revolução. Que não vai cair tão aprofundado, tá? Mas, de qualquer forma, a resposta bem completa seria mais ou menos isso. A questão 5, escreva. Eu botei um pequeno parágrafo. Poderia ser uma frase que sintetize o processo de formação dos 4 países que nós estudamos. Tem um simulado
tá? Como que pode cair na prova? Vai lá e faz. Mas a resposta da questão 5 no caderno, Portugal você deve colocar que ele teve origem na doação de um condado, o condado portucalense, que depois se torna independente. A Espanha vai ter origem através do casamento real de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão. Se cair na prova, os nomes vão estar corretos. Você tem que saber que o casamento de Isabel e Fernando formou o país Espanha. França, através de uma longa guerra, a Guerra dos 100 Anos. E Inglaterra, através de uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas, tá? Que vai dar origem à monarquia bem forte. A gente viu na sala a monarquia dos Tudor. Não vai cair detalhes. E a questão 6, Itália e Alemanha passaram pelo mesmo processo de formação no início da modernidade? Por quê? Não, eles vão se formar só na idade contemporânea. Itália e Alemanha vão se formar em 1870 e 1871, respectivamente. Nesse período, a Itália eram vários principados, como se fossem várias cidades-estado, e a Alemanha fazia parte de um império. O território alemão fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, que pegava parte da França, parte da Itália. Então, esse Sacro Império vai se fragmentar depois. Questão 5. Sobre a frase L'État c'est moi, do Luís XIV, o Estado sou eu, explique por que ele sintetiza o que prega o absolutismo. Ele sintetiza porque está falando, o Estado é o rei, o Estado sou eu. Ou seja, o poder vem de mim, eu mando em tudo, eu tenho os 3 poderes, eu não necessito do apoio do povo ou da permissão de ninguém para governar. E por último, no Brasil, o que garante que o governo não se torne absolutista é a nossa Constituição, que prevê a tripartição de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esse corpo de leis garante, portanto, que o poder não fique concentrado nas mãos de um ditador, de um tirano. Página 22 do livro didático, eu tinha passado, o gabarito da questão 1 é E de elementar, D de dado, A de amor, C de cachorro e B de bola, ou seja, EDACB. Se alguém está com dúvida, como eu não estou explicando aqui para o vídeo não ficar gigante, anota a dúvida, me manda no fórum ou na aula, pergunta para a prof que eu explico melhor a sua dúvida. Questão 3 tinha uma tirinha para vocês analisarem. Daí a pergunta A. Que regime a tirinha ilustra? O absolutismo, ou o regime absolutista, ou o regime monárquico absolutista. Questão B. Os personagens nela representados correspondem a que setores sociais? Tem várias possibilidades de resposta. A mais genérica, que é a que eu gosto mais, é a nobreza, temos o rei, nobreza, e o povo, a galera que tá ali não apoiando muito o que o rei quer fazer, tá? Então a gente tem a nobreza e o povo. A Carolina Sangalli deu uma resposta muito legal, acho que foi ela botou a nobreza com o rei e botou no povo, ela botou burgueses e camponeses. Pode ser também. Burgueses e camponeses fazem parte do povo, é uma possibilidade. E questão C, explique a fala do funcionário do rei, e a fala é: quem for contra a lei que o rei acabou de pedir a opinião, forme uma fila na frente da forca. Ou seja, sabe uma pergunta retórica que a gente faz, mas para você concordar, a gente já tem a resposta? É só por educação? Então, nesse caso, quando o povo foi consultado para ver se concordava com a lei do rei, era retórico, porque quem não concordasse era condenado à morte. Isso mostra o espírito do absolutismo. A fala, né, que está pedindo para analisar a letra C, por que a fala, explique a fala? A fala representa o que é um regime autoritário absolutista, no qual a sua opinião, de fato, não tem valor. E por último, a questão 4 da página 22 do livro, eu vou passar o gabarito e, novamente, quem tiver dúvida, fórum-me ou na aula me pergunta que eu respondo.
O gabarito da questão 4, do verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora bora pro simulado que eu quero vocês só com nota 10. Um beijinho!